Fala, gente, tudo bem? Pessoal, nesta aula nós iremos discutir sobre o tópico que é bem facilmente verificável no título deste quadro branco, ok? Como vocês podem ver aí, ângulos opostos pelo vértice, ok? Estamos aí numa sequência de tópicos associados ao assunto geometria euclidiana plana, ok? Bem rapidinho aqui, tá, gente? Bom, em muitas literaturas, é importante destacar, ok? Esse trecho, opostos pelo vértice, em muitos livros, em muitas literaturas, comumente são abreviados da seguinte maneira, tá? Esses três termos, essas três palavras, O, P, V, ok? Então, se você vê lá, ângulos OPV, opostos pelo vértice. Ótimo. Muito bem, antes de explorar esse pequeno tópico, e bem trivial, bem tranquilo, julgo importante lembrar-lhes acerca do conceito de ângulo, ok? Então, como é que a gente conceitua ângulo a nível de geometria euclidiana plana, ok? O que vai se aplicar a outras áreas do conhecimento, em construção civil, em engenharia civil, em construção de modo geral, em nosso mundo real. O conceito de ângulo que eu aqui vou apresentar, ele é o que é utilizado, ok? Começa assim, gente, ó. Considere um ponto no plano, ok? Vou chamar esse ponto aqui, por exemplo, de A. Lembre, a gente determina um nome, batiza, nomeia um ponto em geometria euclidiana plana por uma letra maiúscula, latina, tá bem? Pronto, uma vez que eu fixei um ponto no plano aqui é a minha lousa, ok, meu quadro branco, a partir desse ponto nós podemos traçar duas ou mais semirretas, tá? Então, se eu traço aqui uma semirreta, ok? Saindo de A passando por B, e outra semirreta aqui mais para baixo, ok? Saindo de A passando por B'. Tá bem? Lembrem-se que semirreta é parte da reta. Reta é todo traço no plano, ok? Que pode ser prolongado tanto para uma direção, bem como para outra. De fato, quando eu traço uma linha no plano, eu posso sempre prolongá-la, tá? Em uma extremidade ou em outra. E aqui eu tenho um exemplo de reta, chamada de reta R, por exemplo. Letra minúscula para representar uma reta, não se esqueça. Muito bem, aqui eu tenho uma reta, de fato. Veja que eu não tenho nenhum ponto aqui assinalado sobre essa linha, demarcando um início ou um fim para ela, ok? E aí vem à tona o conceito de reta, tá? Lembrando vocês aí do fundamental maior. Lembranças de conceitos básicos de geometria plana do fundamental maior. Portanto, reta é um conjunto infinito de pontos, tá? Já aqui, ó, quando eu pego e escrevo AB com uma setinha, tá, da esquerda para a direita, em cima de AB, eu estou dizendo que eu tenho uma semirreta que saiu de A e foi até B. Da mesma forma, se eu escrever o vértice inicial de onde eu parti com a minha linha e fui até B' e coloco uma setinha acima, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, em asterisco, eu tenho também uma outra semirreta, a que saiu de A e foi até B'. O fato de ter uma setinha em cima desse par de ponto, em cada um dos casos, esses pares aqui, portanto, o fato de termos setinha é para indicar que eu não paro. Eu saio de A, passo por B' e continuo. Saio de A, passo por B e continuo. Mas nós temos um ponto de partida, tá? Então, de A, passando por B, continuando, semirreta AB, ok? Tá aqui bonitona, ó. Beleza? A exibição simbólica dela em geometria, e a semirreta AB'. Pronto. O que é ângulo, gente? Agora vem o desfecho. Ângulo é o espaço que pode ser medido entre essas duas semirretas, ok? Aqui, quando nós medirmos a distância em arco, e aí faz a referência a um transferidor, lembra do transferidor? Aquele arco de meia volta, 180 graus, ou a volta completa, 360 para medir ângulos, ok? Então, este arco de distanciamento entre a semirreta AB e AB' é o que nós chamamos de ângulo. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Ok? Ângulo. Então,
De modo bem objetivo, bem direto, o que é ângulo? É o espaço que pode ser medido e que, portanto, ele é formado entre duas semirretas. Ângulo é a união de duas semirretas que possuem mesma origem. Essa origem é esse ponto aqui, tá? Então, se eu tenho lá uma semirreta aqui que saiu de A e outra também saindo de A, que não coincide com a outra semirreta, eu tenho um espaço angular. Eu tenho uma abertura num canto, esse canto seria o ponto A, que pode ser mensurada. É evidente que se a semirreta AB coincidisse com a semirreta AB', então o ângulo seria zero, né? Não teria nenhuma abertura aqui para medir valor angular de zero, ok? 0 grau. Beleza. Então, posto isso, agora a gente pode tratar do tema aqui acima, ângulos opostos pelo vértice. Então, deixa eu pegar aqui agora, de volta, minha cor azul, e vamos baixar um pouco a tela. Para a gente falar em ângulos opostos pelo vértice, então eu tenho que ter, no mínimo, aí, dois ângulos que se oponham pelo vértice, tá bem? Então, vou desenhar aqui, ó, vou marcar um ponto no plano, lembre, desse ponto eu consigo traçar uma semirreta, vou traçar uma para cá, ó, passando aqui, por exemplo, por B, e outra semirreta vou traçar aqui mais para cima, passando aqui por B'. É bem verdade, entre estas semirretas posso marcar aqui um ângulo. Okay? Vou chamar ele de ângulo alfa. Note que até agora eu tenho apenas um ângulo. Okay? O tópico é ângulos opostos pelo vértice. Então, se eu fixar aqui um vértice, e lembre o que é vértice. Vértice é um ponto de extremidade numa figura geométrica, tá? Então, eu tenho essa extremidade que é A, de onde partiu cada uma das semirretas. Logo, o vértice que eu posso trabalhar aqui é o próprio A. Então, para o título em questão, eu tenho que construir agora um ângulo que seja oposto a esse alfa que eu aqui já marquei. Como posso fazer isso? Basta-nos traçarmos mais algumas semirretas. E detalhe, semirretas que sejam o prolongamento daquelas que já estão aí postas, tá? Eu posso traçar aqui, ó, uma semirreta saindo de A e tenha a mesma inclinação que uma semirreta anterior que a gente já tem. Deixa eu traçar aqui bonitinho, ó. Chamar aqui de C'. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Deixa eu fazer aqui mais bonito. Muito bem, percebam que uma vez que eu prolonguei a semirreta AB no sentido contrário e a semirreta AB' no sentido contrário, e cheguei nesse ponto C, na verdade o que você fez, o que nós fizemos foi traçar novas duas semirretas, AC' e AC. E olhando com mais atenção, passando por C e B', eu teria uma reta, né? Porque eu posso continuar para os dois lados, prolongando esse segmento, tá bem? Bem como eu teria uma reta passando por C' e B. Note claramente o ângulo beta que eu demarquei aqui para vocês como oposto pelo vértice A ao ângulo alfa. Nós poderíamos também achar oposição em torno do vértice A, outros ângulos, o que vai ser aqui por cima, nessa região, ó, e outro aqui por baixo. Porque eu tenho um espaço entre as semirretas AC, AB, e também um espaço que eu posso medir ângulo entre as semirretas AC' e AB'. Tranquilo? Mas como eu quero mostrar o tema ângulos opostos pelo vértice, do 2 já conseguimos fazer isso. E o que for demonstrado aqui para vocês será válido em qualquer situação, tá, gente? Tá num problema de geometria plana, viu que há ângulos opostos pelo vértice, você sempre poderá dizer que eles têm a mesma medida. É bem natural que, observando isso, você já desconfie, né? Intuitivamente você queira perceber isso. Até porque as semirretas AC e AC', elas têm a mesma inclinação que AB e AB', tá bem? Mas a gente tem que provar isso matematicamente. E como é que a gente pode fazer isso, tá? Primeiro, ó, na hora que você escolher, pegar aqui a cor roxa, na hora que você escolher uma dessas retas que passam por C', B, bem como C, B', e você fechar um ângulo ou de uma volta completa ou de meia volta, você vai começar a já poder usar número para estimar o comportamento de alfa e beta aqui opostos pelo vértice. Tá bem? Vértice A. Interessante dizer isso porque
eu sei que o ângulo de uma volta em torno aqui do ponto A mede 360 graus, 360. E o ângulo de meia volta, portanto, mede 180 graus, é um ângulo raso. Então, se eu fixar aqui essa reta que passa por C e B' e prolongar o ângulo beta, ó, formando um outro ângulo aqui por cima, na cor lilás, percebam essa estrutura aqui, ó. Prolonguei, a partir da semirreta AC', eu tracei um ângulo até atingir a semirreta AB'. Como se fosse um prolongamento do ângulo beta. Ou você pode pensar também um prolongamento do ângulo alfa. Só que aqui é um outro ângulo. É bem verdade, eu vou chamar ele de gama. É um outro ângulo porque é uma abertura em outro par de semirretas e com um deslocamento angular muito maior, tá? Do que beta e alfa, por exemplo. Mas acontece aqui que a gente ganha algo muito importante, gente. Observem aqui o meu piloto mais uma vez. Ó. Note que quando eu passo por beta aqui e por gama, a gente acabou de exibir um ângulo de meia volta em torno da reta que passa por C e B'. Semirreta AB' com semirreta AC, como estão na mesma direção, duas semirretas juntas formam uma reta. Tá? Então eu tenho meia volta, juntando beta com gama, que eu tenho meia volta. Bem como, a partir da reta que passa por C' e B, eu também tenho meia volta, juntando alfa com gama, ângulo de meia volta. Então nós poderíamos aqui exibir o seguinte, ó, que beta, o ângulo beta, mais gama, isso tem que dar 180, porque é o ângulo raso, meia volta. Por outro lado, vou pintar aqui de pretinho para vocês, ó, quando eu somar alfa mais gama, isso também dará 180 graus. Ok? Porque também temos meia volta juntando alfa com gama. E aí experimente fazer o seguinte, você quer saber o comportamento de alfa e beta. Eles são opostos pelo vértice. Já note também aqui como informação a mais que os ângulos beta e gama, eles são ditos adjacentes, porque estão lado a lado. Isso também acontece com alfa e gama. São ângulos adjacentes, alfa e gama. Observe o pincel. São ângulos lado a lado. Estão um lado do outro. Adjacente quer dizer ao lado. Tá? Mais do que isso ainda. Ó. O ângulo beta com gama, por juntos formarem 180 graus, como aqui você já viu, nós falamos que esses dois ângulos beta e gama são suplementares. Ângulos cuja soma dá 180 graus são ângulos suplementares. Bem como alfa, também com gama, são ângulos suplementares. A soma dá 180. Quando você vê em algum texto dizer que ângulos são complementares, aí é quando a soma deles dá 90 graus, tá? Bem, só lembrar isso aí para vocês por enquanto. Essa aula aqui, o importante é você pegar o fim dela com respeito a ângulos opostos pelo vértice, mas a gente revisa outros temas, porque pode cair em questão, vocês podem ser cobrados sobre isso, e é bom para vocês, é aprendizado de vocês. Muito bem, então eu consegui essas duas igualdades a partir de um esboço que nos permitiu ver alfa e beta como ângulos opostos pelo vértice. Alfa e beta ângulos quaisquer, tá? Desde que eu tenha ângulos opostos pelo vértice, acabou. E aqui agora, com essas duas igualdades que a gente conseguiu extrair, nosso esboço geométrico, o que eu posso dizer sobre alfa e beta? Que conclusão eu posso tirar entre eles que são os opostos pelo vértice? Ora, se beta mais gama, bem como alfa mais gama, ambos resultam em 180 graus, então daqui a gente pode trazer uma implicação lógica, que é dizer o seguinte, beta mais gama deverá coincidir com alfa mais gama. Ora, mas se gama é o mesmo aqui e aqui, aparece os dois lados da igualdade. Na hora que eu colocar gama para um lado da igualdade, da esquerda para a direita ou direita para a esquerda, vai acontecer, vai ser gama menos gama. Gama vai para o espaço, ok? Quem sobrou então para a gente aqui, ó, pegar a completa de novo, sobrou que beta coincide com alfa. Olhe isso, gente. E eu destaco aqui para vocês, ó. O que isso quer dizer? Vou puxar aqui uma setinha e finalizar nossa escrita. O que isso quer dizer? Que ângulos, acompanhe comigo aí, nunca esqueça disso em sua vida, em problemas. Você reconhecer ângulos opostos pelo vértice vai ajudar muito a você desenvolver sua resolução em muitos casos, tá? Ângulos OPV são
São o quê? Qual o termozinho? Congruentes. Lembre-se que a palavra congruentes quer dizer com mesma medida. Eles não são idênticos, eles têm a mesma medida. Ok? Então tá aí, gente. Ângulos OPV são congruentes. Isso sempre é válido em geometria euclidiana plana. Ok? Tudo que vocês vão ver de geometria plana no ensino médio, tudo, bem como o que já viu no fundamental, tá? Para tudo que você vê, vai valer essa afirmação aqui, tá? Ela será válida. Essa conclusão que tiramos e demonstramos para vocês. Ok? Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Isto é, tem a mesma medida. E assim eu fecho essa pequena aula, tá bem, gente? E vamos até a próxima!